qual é a real importância da religião? Então fica aí, vamos falar sobre isso direto ao ponto. Joia! Então, qual é a importância, a real importância da religião, tá? Ok, primeiro ponto que eu acho importante falar é o que é religião, né? A religião é um conjunto, vou usar aqui uma definição para a gente poder entender, dar uma clareada, tá? Então, religião é um conjunto de símbolos e rituais, né, que possuem significados aí, amparados pela crença. Então elas têm um significado em detrimento da crença, tá, de um grupo de pessoas, de fiéis, que se identificam com aquela organização religiosa, aquela determinada ali organização. Então, de uma forma bem básica e fácil de entender, isso aí seria a religião. Segundo ponto importante para a gente pontuar aqui, no que se baseiam as religiões, de forma geral. Então, eu separei 3 pontos aqui que, de forma geral, as religiões elas se baseiam. Primeiro, na busca de uma conexão com o espiritual. Então, se conectar a um pensamento mais espiritualizado, menos materialista. Então, uma das razões das quais se baseiam aí as religiões. Segundo, na busca por respostas àquelas perguntas universais: de onde viemos? Para onde vamos? Existe vida após a morte? Enfim, todas essas questões aí que são questões universais aí, de certa maneira, as religiões se baseiam nesses pressupostos. E terceiro aspecto, na busca por compreender e se relacionar com o divino, com a divindade, com aquele Deus ou grupo de deuses. Então, as religiões, elas têm mais ou menos esse norteamento aí, né? Do porquê, de onde, né? Elas se baseiam de uma forma geral. Agora, o último ponto aqui, penúltimo, na verdade, né? E ok, dentro desse universo todo, como identificar, ou melhor, existe uma religião verdadeira, né? Qual é? É o cristianismo? Não é? Bom, vamos começar a pensar nessa resposta a partir de um texto das Escrituras, da Bíblia Sagrada, que está escrita lá está escrito em Tiago, capítulo 1, verso 27. Ok? Lá Tiago vai nos dizer o seguinte: a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Tá, daqui a pouco eu vou chegar no ponto sobre a religião, a verdadeira, ou enfim, a mais assertiva e qualquer coisa dessa natureza. Antes disso, eu quero falar um pouco sobre esse princípio que Tiago traz, sobre a maneira com que Deus, através da Bíblia, nos ensina sobre essa religião que ele classifica como pura, como imaculada. Então, bom, primeiro, a gente vai ver no texto de Tiago ele falando sobre 2 aspectos muito importantes. O primeiro, o que nós chamamos de atos de justiça, que é a prática, né, o exercício do cuidado com aqueles que estão em uma condição de vulnerabilidade, estão em uma condição de limitação, de escassez, em especial os órfãos e as viúvas, né? Em outro texto, Jesus vai falar nos evangelhos sobre o cuidado com aqueles que estão nus, aqueles que têm fome, aqueles que estão presos, aqueles que estão hospitalizados. Ou seja, de forma geral, a gente percebe esse entendimento sobre essa religião, ou seja, essa atividade que nos conecta ao espiritual, ao Senhor, ao nosso Deus, né? A essa divindade. Em primeira instância, ele diz, olha, o cuidado com essas pessoas, o exercício do amor, não é assistencialismo, mas atos de justiça. Em outro vídeo a gente fala sobre isso, esse assunto que também é interessante. É um primeiro ponto. O segundo, ele fala de guardar-se incorruptível, guardar-se
incontaminado do mundo. E aqui é um ponto muito importante para se falar. O entendimento que a vivência da religião, que Deus entende como pura e imaculada, ela está diretamente ligada a uma separação, tá? Uma descontaminação com o mundo. Que mundo? Como assim? Você está falando do mundo em que sentido? Toda vez que a palavra vai se referir à questão mundo, ao fator mundo, ela não está se referindo à fauna e flora, ela não está se referindo a esses aspectos, mas ela está se referindo a um aspecto doutrinador, ideológico, que ele é construído pelo pensamento de Satanás, tá? Que propõe uma vida, um comportamento, um pensamento que ele é completamente reprovado por Deus, porque ele se opõe à doutrina de Deus. Então, quando a Bíblia fala sobre esse mundo, ela está falando dessa doutrina, dessa maneira de pensar, essa cosmovisão cujo seu mentor é Satanás. Ok? Então ele está dizendo que nós devemos guardar incontaminado dessa ideologia, tá? Construída, edificada, planejada por Satanás. Vamos avançar aqui então. Bom, a religião então ela visa nos ligar a Deus. Os sistemas religiosos diversos criados aí, com suas propostas de símbolos, rituais que não cumprem esse propósito de nos conectar a Deus, tendem a colocar um peso de usos, de costumes, de práticas, até mesmo que tem a impressão de serem espirituais, que tem a impressão de nos conectar a Deus, mas na verdade elas estão nos levando a um lugar de contaminação espiritual, sabe? Onde toda e qualquer tipo de acesso, de vislumbre de coisas espirituais que não seja movido, guiado pelo Espírito Santo, pelo próprio Deus, é uma maneira defraudada de se buscar aquilo que Deus nos propõe a viver. Vou dar um exemplo bem prático. É como, por exemplo, a prática sexual, o sexo, né, o ato sexual. O ato sexual foi um ato criado por Deus, para que o homem e a mulher ali usufruam dessa prática, dessa vivência. Só que Deus diz, essa prática, essa vivência só deve se dar dentro do ambiente do casamento. Fora do ambiente do casamento, essa mesma atitude, essa mesma prática, ela se converterá em pecado, em prática pecaminosa que vai trazer sobre a minha vida maldição. Então, a mesma prática, o mesmo pensamento, a mesma ação dentro do ambiente do casamento é bênção. Fora do ambiente do casamento é maldição. Então, o problema não está na prática, mas dos princípios que eu observo para poder tê-la de uma forma abençoada por Deus. A vida espiritual ela é guiada, ela é muito ampla nesse tipo de exercício. Então, alguns exercícios espirituais que algumas pessoas mantêm, algumas práticas, por estarem fora do padrão de Deus, a busca é boa. O desejo por conhecer a Deus é bom. O desejo por poder exercer a fé é maravilhoso. Só que se eu não obedecer os princípios para exercer essas ações, aquilo que seria bom vai se converter em pecado, em maldição para a minha vida. Tá? Então, por que o cristianismo? Por que a prática dos símbolos e rituais ensinados pelo cristianismo? É fácil de responder isso aqui. Jesus é que respondeu. Jesus ele disse lá no Evangelho de João, no capítulo 14, nos versos 5 e 6. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vai. Como podemos saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Pronto, Jesus acabou de responder. Toda a minha conexão com Deus, ela deve ser feita por Jesus. E ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ou seja, tudo que eu, no âmbito da minha vida religiosa, de reconexão a Deus, de buscar me conectar com o espiritual, de buscar as respostas das questões universais,
O Senhor diz, eu sou o caminho que você deve andar. Eu sou a verdade que vai te trazer revelação sobre todas essas questões. E eu sou a vida. Eu sou aquilo que vai te projetar na eternidade. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, toda conexão com Deus, que é verdadeira, que é abençoada, que é verdadeiramente algo aprovado pelo próprio Deus, é por meio de Jesus. E como eu descubro isso? Através das Escrituras Sagradas, a Bíblia. Sem o conhecimento bíblico, eu não vou vivenciar a verdadeira religião pura e imaculada, aquela que Deus ensina e propõe para que caminhemos nela. Então tá aí, religião é importante? Claro que sim, a verdadeira, a pura e a imaculada, ensinada pelo próprio Deus. É muito importante para a vida do homem. Amém? É isso aí, direto ao ponto.